Questão do Colégio Militar de Salvador, questãozinha da prova de 2019. Quitéria foi desafiada por um de seus amigos a desvendar um número oculto. Esse amigo lhe forneceu as seguintes informações a respeito desse número. O número possui 5 algarismos distintos, ou seja, todos diferentes. O algarismo da quarta ordem é 6 unidades maior do que o algarismo da primeira ordem. O produto dos algarismos da primeira classe é igual ao produto dos algarismos da segunda classe. Após alguns minutos, Quitéria disse a seu amigo que não conseguiria responder ao desafio, porque havia mais de um número respeitando as informações dadas. Quantos números diferentes obedecem a todas essas condições? Então, a primeira coisinha que eu vou fazer aqui, pessoal, é como ela organizou aqui em ordem, classe, vou fazer a mesma coisa, tá? Vou colocar aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta ordem, desculpa. As classes, ó, vão ser de 3 em 3. Então, essa é a primeira classe, essa é a segunda. Lembra que a gente sempre vai da esquerda para a direita, tá? E aí ele falou assim, ó, o algarismo da quarta ordem é 6 unidades maior do que o da primeira ordem. Com isso, ó, a gente diminui bem as possibilidades. Eu vou fazer por possibilidades mesmo. Olha o que a gente tem aqui, ó. Se aqui for 0, 6 unidades a mais. Se for 1, 6 unidades a mais. 2, 6. E 3 mais 6, 9. Observa que aqui não pode ser 4, porque 6 mais 4 daria 10 e aí vira 2 algarismos. Então, já não funciona mais, tá? Então, essa vai ser a nossa primeira ideia. Eu vou fazer essas possibilidades. E aí, ele fala assim, ó, o produto dos algarismos da primeira classe é igual ao produto dos algarismos da segunda classe. O que ele está querendo dizer, ó? É como se a gente dividisse aqui em classes. Quando eu multiplicar esses 3 números, esse e o 0 aqui, deveria dar 6 vezes esse número. É isso que ele está falando, tá? Vou fazer um exemplo aqui só para ficar mais fácil. Vou inventar uns números. Se eu inventasse aqui, ó, 2, 4 e 8, por exemplo. Quando eu faço isso, ó, o 2 vezes 6 daria 12. O 4 vezes 8 vezes 0 dá 0. Então, não vale. Tem que dar o mesmo valor. Com isso, pessoal, essa informação, a gente já consegue eliminar muita coisa. Por exemplo, essa primeira linha. Essa primeira linha, ela já está fora, porque todo mundo que eu multiplicar por 0 aqui, vai dar 0. E eu não posso repetir o número, eu não posso colocar o 0 para dar 0 do lado de cá. Então, a primeira linha, ó, tá fora, já era. Então, eliminamos uma possibilidade. Vamos ver agora a segunda linha. O que a gente pode fazer com essa segunda linha aqui? Olha o que a gente tem. Na segunda linha, ele fala o seguinte pra gente. Eu tenho o 7. Para eu fazer, e lembra que o 7, ó, é um número primo. Se o 7 é um número primo, ele não tem nenhum divisor. Significa que para eu fazer, por exemplo, ó, o 2 vezes 7, que vai dar 14, eu teria que ter um 7 do lado de cá, independente da ordem que tiver. Isso é porque o 7 é primo, eu não consigo escrever ele de outra forma. Como isso acontece, já vamos eliminar essa linha também, porque eu não posso repetir o 7. Então, essa possibilidade já era. Já diminuiu nossas possibilidades, ó. Pode ser quarta casa 8 e primeira casa 2. Vamos nela. Se eu coloco o 8, ó, eu gosto bem de pensar assim. O 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Fica mais fácil para a gente raciocinar. 1, 2 eu já tenho aqui. Então, eu teria que escrever outro para cá. Eu posso escrever, por exemplo, ó, o 4 vezes 1. Porque quando eu faço isso, 1 vezes 4 vezes 2, daria 8. Porém, ó, eu não posso repetir aqui. Então, não deu. Então, essa minha possibilidade já era. Para eu fazer aparecer o 8 aqui, ó, eu poderia escrever, por exemplo, o 6. E aí, eu vou precisar de um outro número par. Por exemplo, o 4. 4 vezes 6 vezes 2.
seria uma possibilidade, tá? 4 vezes 6, 24. Vezes 2, 48. Para aparecer o 48 aqui, ó, só poderia ser o 6. Então, a gente não consegue. Essa daqui também tá fora. E aí, a gente não consegue escrever de nenhum jeito. Porque o 8 a gente só consegue escrever dessas formas. 2 vezes 4, 1 vezes 8, 2 vezes 2 vezes 2. E eu não posso repetir números. Significa que essa possibilidade também está fora. Então, o 9 vai ter que estar, o 9 e o 3. Vamos ver todas as possibilidades que a gente já tem, tá? O que eu tenho, ó, esse 3 aqui é como se anulasse esse. Então, se eu tentasse escrever, seria o 1 vezes 3, que não pode, que vai ser repetido. Mas eu vou fazer de outras formas, ó. Tem como eu fazer aparecer o 3 do lado de cá. Basta eu escrever o 6. Se eu escrever o 6, olha o que está acontecendo, ó. 6 vezes 3 dá 18. Eu posso colocar o 1 aqui e o 8 aqui. Opa, e o 2 aqui. A professora viajando. Vamos ver se fechou, ó. Quando eu faço aqui 2 vezes 9, 18. 1 vezes 6, 6. Vezes 3, 18. Satisfez todas as condições dele. Olha lá, ó, os 5 algarismos são distintos. A quarta ordem é 6 vezes unidade maior do que a primeira ordem. E o produto deu certinho. Deixa eu sair aqui da frente, né? Para você conseguir ver isso. Então, ó, fechou certinho. Tá certinho aqui. 18 e 18. Então, uma possibilidade pra gente vai ser essa. Que possibilidade é essa, ó? 2, 9, 1, 6, 3. Isso é uma possibilidade. Vamos ver se existem outras, tá? Vou seguir a mesma ideia, ó, sabendo que eu tenho 3 vezes 3 aqui. Por que eu vou seguir essa ideia? Para eu conseguir formar esses números, tá? De 0 até 9, tirando o 3 e o 9, o único que eu vou fazer aparecer o 3 vai ser ali, tá? O 6, ó, 6 vezes 3. Mas eu posso colocar o 2 aqui, por exemplo. Se eu faço 6 vezes 3, 18, vezes 2, 36. Eu teria 36 aqui. Aqui eu já tenho 9. Para eu fechar 36 para o lado de cá, eu tenho que colocar o 4. Então, ó, 4 vezes 9, 36. 2 vezes 6 vezes 3, 36. Mais uma possibilidade. Então, eu vou colocar 4, 9, 2, 6 e 3. Mais uma possibilidade, satisfez todas as condições dele. Vamos mais um pouquinho, vamos ver se existe algum outro, ó. Eu já percebi que tem que ter o 6 ali do lado de lá para a gente conseguir formar o 2 vezes 3 aqui, ó, com esse 3 para cá. Se eu vou fazer dessa forma, eu tenho que dar um jeito de colocar um número par aqui. Quem são os meus números pares? O 2 eu já usei, o 4 seria o 6, que já está aqui, então eu não posso usar, então para cá vai ter que ser o 8. Ah, professora, e o 0? O 0 também é par, mas se eu colocar 0 vezes 9, dá 0. Então a minha possibilidade aqui vai ser o 8. Quando eu faço isso, ó, o 8 para cá, 8 vezes 9 deu 72. Aqui eu já tenho 6 vezes 3, que é 18. Se eu colocar o 4, ó, 4 vezes 6, 24, vezes 3, 72. Fechamos aqui todas as possibilidades. Deixa eu te chamar a atenção para uma coisinha, ó. O 8 aqui é 2 vezes 2 vezes 2. E ficou clarinha essa caneta, deixa eu melhorar aqui. Ó, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. E o 9 aqui é 3 vezes 3. Observa que do outro lado está acontecendo a mesma coisa, ó. 2 vezes 2. O 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 3. Observa que apareceu a mesma coisa, só de ordens diferentes. Então, é isso que a gente tinha que perceber no exercício. Como que eu vou conseguir trabalhar com esses números, com essa forma fatorada, tá? Então, nós fechamos que a nossa última possibilidade aqui vai ser 8, 9, 4, 6 e 3.
E aí, cuidado que dá uma vontade imensa de marcar a letra B. Mas não é só isso que vai acontecer. Eu vou escrever aqui para você agora, ó, que existem variações. Como assim, professora? Variações. Olha o que eu vou escrever aqui para você. Se eu mudo a ordem, ó, o 9 eu não posso tirar do lugar e o 3 eu não posso tirar do lugar. Porque tem que seguir essa condição aqui, ó. O algarismo da quarta ordem é 6 unidades maior do que o da primeira. Porém, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu posso inverter aqui. Então, na verdade, olha o número que eu vou ter, ó. 2, 9, 1, 6, 3 e 2, 9, 6, 1, 3. Não muda nada, porque 6 vezes 1 e 1 vezes 6 vai dar a mesma coisa. Do mesmo modo, eu posso fazer aqui, ó, 4, 9, 2, 6, 3, mas eu posso fazer 4, 9, 6, 2, 3. Eu só mudei, ó, a posição desses dois algarismos, mas a gente pode fazer isso. Ah, na matemática isso chama permutar os dois algarismos, embaralhar os dois algarismos. Por fim, a mesma coisa, ó, pode ser 8, 9, 4, 6, 3, mas pode ser 8, 9, 6, 4, 3. Então, esses são todos os números que eu consigo formar. Observa, ó, que em nenhum deles eu mexi o 9 e o 3, para não riscar essa possibilidade aqui, para a gente não zerar ela. E aí eu não podia mudar o primeiro, porque senão ia mudar o produto. A única coisa que eu podia fazer era alterar aqueles dois ali, a segunda e a terceira classe. Com isso, observa que nós temos 6 possibilidades e essa é a alternativa certa. Eu achei essa questãozinha com um raciocínio lógico bem dificinho, tá? Bem puxadinho, mas observa que com tentativas e organizando as informações, as coisas vão ficando mais claras, vão ficando mais simples. Bons estudos e até a nossa próxima questão.